E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da Andarilho Design. Hoje eu tô aqui com um amigão meu, mestre, o Mauro Berimbau. E aí, Mauro, tudo bom? Olá, Felipe, e aí? Tudo bom? Beleza? O Mauro eu trouxe aqui para conversar com a gente porque ele é o cara que mais entende de games que eu conheço, professor de faculdade, enfim, ele vai falar um pouquinho aí sobre o histórico dele. E eu convidei ele aqui para participar dessa conversa, para dar um toque aí para ver, para a gente bater um papo como que é o mercado de games, quem quer trabalhar com isso, mais ou menos qual que são as opções, enfim. Vamos lá, Mauro, apresenta aí rapidinho você, como é que é o seu, o que você estudou, qual que é o seu trabalho atual, como é que é? Bom, então, hoje eu sou professor da ESPM, dou aula lá nas áreas de marketing, negócios e na área de game design, game design é a área que eu atuo também, né? Eu pesquiso o assunto de jogos também, minhas principais pesquisas são em game design, mas também no mercado de jogos digitais, do mercado de consumo, né? E eu acho que talvez dentro da minha área de pesquisa, o meu principal trabalho hoje seja a participação na pesquisa Game Brasil. Então eu faço parte de um time que faz a análise e a montagem de toda a pesquisa, que tem a ver com o trabalho que eu faço também de consultoria em adver games, gamificação, com a empresa Go Gamers, né? Então, eu construí minha carreira toda. Nós, né, gostamos muito de jogos digitais, consumi isso minha vida inteira. Como todo mundo, acho que quem pretende entrar nessa área, quem gosta de games, quem pretende ser um designer, etc., sempre começa consumindo, né? A gente jogou, teve aquelas experiências incríveis no passado, falou, meu, isso é muito legal, eu quero fazer isso. Meu caminho foi mais ou menos esse, né? Eu fui construindo. Inicialmente, eu cheguei a trabalhar em locadora de videogame no Ó, final que dos anos legal. 90. Foi meu primeiro emprego. É, Mas nem naquele. coisa que nem existe mais, né? Nem existe mais, cara. Mas naquela época, a perspectiva que eu tinha para trabalhar. Nós tínhamos para trabalhar com games no geral, né? Final dos anos 90, era essa, né? Como é que você vai fazer? Não existia a indústria de games no Brasil. Ainda que Sim. tínhamos jogos que sim eram feitos aqui, existiam pessoas que trabalhavam com desenvolvimento disso, como a Tectoy. A Tectoy desenvolveu vários jogos aqui no Brasil, enfim, tinha uma equipe brasileira que fazia aquilo, claro, né? Legal. Mas de qualquer maneira, não foi uma possibilidade inicial, foi depois, com o tempo, depois que eu comecei a trabalhar na indústria, trabalhei um tempo na IBM, depois disso eu comecei a dar um enfoque na minha carreira acadêmica, e de lá eu comecei a estudar games. E do estudo de games eu comecei a conhecer empresas que faziam jogos aqui no Brasil, especialmente voltados para comunicação. Então, jogos adver games, jogos de publicidade, né, feitos para empresas, né, para comunicar produtos e serviços. Depois, agora mais recentemente, gamificação. Então, foi uma área que eu fui estudando, fui crescendo, fui ajudando a produzir, desenvolvo esse processo hoje, né? Então, eu fui Que legal. conseguindo construir minha carreira para o lado. Não desenvolvi ainda um novo God of War, mas quem sabe chego lá. O mercado, ele visivelmente, até para mim que sou leigo, né? Mas percebe-se que cresceu muito o mercado, né? É, mundial, acho que nacional também. Você pegou ele, como você falou, quando numa época que o máximo que você conseguiria era trabalhar numa locadora, né? Até hoje em que realmente existe uma indústria, né? Como é que foi ver essa mudança de cenário e estar participando, né, dela de alguma forma? Eu acho que foi muito interessante participar desse processo, porque a gente tinha, na época, né, nesse período de locadora, né, nós brasileiros, né, Brasil como mercado, éramos grandes consumidores de jogos. Mas, para falar, sendo muito sincero, né, games sempre foi uma coisa muito elitizada no Brasil, porque é caro, Sim. né? Era importado, vem de fora. Mesmo quando a Tectoy lançava os jogos aqui no Brasil, comprar um videogame, comprar os jogos, né, ter a sua biblioteca, com TV e tal, não era uma coisa para todo mundo. Ainda que muita gente tinha, né? Não era um mercado pequeno, né? É, sempre foi um produto elitizado. Se a gente pegar o preço dos videogames, do lançamento dos videogames, né? Preço de lançamento Sim. dos videogames, historicamente, sempre é um produto, né? Mais caro que televisão, mais caro que outras coisas que
brasileiro vai investir mais. O que tem mudado esse cenário foram os smartphones. Smartphone está mudando esse rolê, porque aí o que acontece? Mais um mercado, né, que mudou muito por causa dos smartphones. Né? Exatamente, quer dizer, o cara tem um smartphone porque é uma ferramenta de comunicação com o mundo elementar, né, é muito importante, vale a pena muito investir num aparelho de qualidade no nosso dia a dia, e ele também é uma ótima plataforma de jogos, veja só. Então, a gente, por conta disso, a gente teve uma explosão de consumo, e isso abriu a oportunidade para vários mercados diferentes, vários mercados de games diferentes, começarem a olhar aquilo como um espaço para produzir conteúdo, né? Quer dizer, em vez de ficar aquele mercado na época da locadora de nicho, geralmente classe AB, com enfoque geralmente no público adolescente, né? Crianças e adolescentes. Cara, isso cresceu demais ao longo do tempo e os smartphones foram a explosão para realmente abrir a possibilidade de jogos para todo mundo. Eu tava te falando aqui antes, o nosso canal aqui tem muita gente que tá começando a carreira, tá ainda vendo o que quer estudar relacionado a design, tem muita gente que entra num curso de design pensando em trabalhar com games. Qual que é o caminho, digamos, existe uma trilha assim para quem quer entrar no mercado de games? Felipe, eu diria que não existe uma trilha, existem várias trilhas. E o ponto é que muitas pessoas não enxergam essas trilhas. E eu acho que é normal, porque eu mesmo, quando eu entrei na faculdade, minha graduação foi em publicidade e propaganda. Eu imaginei que eu ia me tornar um publicitário. Certo. No meu segundo semestre da faculdade, eu falei, publicidade de jeito nenhum, eu quero ir para a área de marketing, administração, eu achei isso bem mais legal, né? Então, fazendo a faculdade, eu mudei minha carreira. Entrando no meu ambiente profissional, eu falei, pô, legal, vou ser um cara do marketing, um administrador. Quando eu entrei para trabalhar com isso, não, de jeito nenhum, isso aqui é muito chato, muito complicado, eu quero outra coisa. Então, exercendo a atividade, a gente enxerga esses caminhos melhores. Quais seriam os caminhos para um designer entrar no território de games? Primeiro, eu não acho que ele deveria, um designer, se ele for esperto, eu acho que ele não se especializa, pelo menos inicialmente, numa atividade só. Porque a atividade do designer, ela é útil para tantas áreas diferentes. Se um cara é muito bom em ilustração, por exemplo, né, ele pode usar as ilustrações dele para game, e acho que aí é montar um portfólio para isso, né, mostrar para as empresas. Não ficar só no Brasil, porque você está falando de games, e você pensar só, quero trabalhar numa indústria no Brasil de games, cara, você está limitando demais as suas oportunidades. Né? Se você tiver oportunidade, vai para fora, ou começa a mostrar seu trabalho na medida do possível para projetos exteriores, né? Faz material em inglês, tenta se mostrar para fora, né? Porque na verdade, onde está a grande indústria de jogos está lá, nos Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Japão, Coreia, China, é onde os caras estão construindo muito. E no Brasil tem também. E outra coisa que a gente não pode se fechar em termos de caminho é o seguinte, geralmente quando a gente pensa em designer de game, a gente vai pensar nos jogos de entretenimento, né? Que é onde está a indústria e tal, né? Onde a gente joga, se diverte, são jogos que a gente conhece. Mas tem todo um território que não é conhecido pelo público geral, mas é muito relevante para a indústria brasileira de jogos, que são jogos B2B, jogos para empresas, jogos que uma agência de publicidade contrata, uma empresa contrata uma agência de desenvolvimento para fazer um jogo para treinamento corporativo, para fazer um game para a empresa, para fazer advergames, para fazer tantas outras coisas, né? E aí, nesse território, pode ser um espaço interessante para você projetar uma carreira que, pelo menos de início, você começa a trabalhar numa área de games. Você começa a trabalhar com isso, começa a ver como é que funciona a dinâmica de equipe. Você, como designer, começa a entender como é que funciona a lógica de programação. Não para você programar, mas para você conseguir conversar com os profissionais, sabe? Sim. Entender o programador, entender o pessoal da engenharia de som, entender o redator, entender um pedido de cliente. Porque mesmo quando você for designer de uma empresa de games que faz jogos de entretenimento, provavelmente um dia você vai entrar em contato com um publicador. E publicar é que nem livro, né? Então você tem o
cara que escreve o livro, o autor do livro, e o cara que publica o livro, que vai transformar aquilo em milhões de cópias, vai espalhar aquilo para todo lugar. Game é a mesma coisa, tem um pessoal que desenvolve o game e tem a galera que publica o game para todo mundo. E esse publicador vai falar, não, mas esse personagem tem que ser, fizemos pesquisas de mercado, tem que ser mais forte, tem que ser um homem assim, não, tem que ser... Ele vai colocar, né, pensando naquilo como um produto, ele vai querer mexer nas coisas, né? E aí você tem que saber lidar com isso, quer dizer, crescer nesse tipo de relação é o que faz você um profissional melhor. Então, tem vários caminhos para seguir aí. Então, do pessoal que está na faculdade, meu discurso principal é: monta portfólio e não fica pensando em trabalhar só no Brasil, né? Enxerga, vai para empresas, vai para o B2B, né? Abre o escopo, porque você vai montando, você vai caminhando, né? Não é que nem nós não estamos aqui nos Estados Unidos, onde você tem a indústria formal, você manda o seu currículo para Electronic Arts, para Bethesda, fala, lá, quero trabalhar com vocês. Aqui não vai dar. As relações de trabalho, nesse caso, você sabe dizer se é mais ou menos como o mercado audiovisual, em que você não tem assim um emprego fixo, é tudo mais por projeto, você entra numa produção, terminou aquela, você faz o seu contato para ver se... Ou existem nessas empresas, nessas desenvolvedoras, caras com um emprego fixo ali, que estão sempre trabalhando por... Como que é, mais ou menos? Tem ideia? Tem as duas coisas, né? Se você for trabalhar com desenvolvimento de game de entretenimento, você vai trabalhar na área, no geral, no Brasil, você vai trabalhar com os independentes, né? Em pequenas iniciativas, pequenas empresas que desenvolvem jogos, que desenvolvem produtos, na verdade, né? No final das contas, do ponto de vista de marketing, pelo menos é isso. Você desenvolve um game para ser consumido lá na ponta pelo usuário, né? E aí, no geral, esses projetos, você vai migrar entre projetos. Tem um jogo para fazer aqui, você vai lá, oferece seu serviço, você oferece os serviços lá, né? Você vai migrando assim. É possível também você trabalhar para uma agência de desenvolvimento, de software ou publicitária ou de games mais especializada, né? Agências de tecnologia, onde você pode trabalhar em vários casos diferentes, várias situações diferentes. Você pode estar um dia montando um site, um dia está fazendo um advergame, outro dia está fazendo, sei lá, uma aplicação de algum sistema interno numa empresa, outro dia você está fazendo um advergame, uma gamificação e assim por diante. Então, aí no caso você tem um emprego fixo e você vai trabalhando por projeto. Mas então, acho que todo trabalho artístico, música, filme, ilustração, né? A gente acaba trabalhando com projetos mesmo. Surge um projeto, você vai lá, se dedica para aquilo, resolve o problema e pula para o próximo. Mas é possível ter emprego fixo nessa área, mas eu diria que no Brasil não é regra, o principal, assim. Existe faculdade específica para quem quer trabalhar com games? Ou o cara tem que vir de outras áreas, depende de programação ou de design, assim? Tem faculdade, sim, tem os cursos especializados, tem vários cursos e são bons cursos, né? Teve uma época que eu participei de encontros com vários coordenadores de cursos de São Paulo da área de games, porque eu coordenava um laboratório dentro da SPM de desenvolvimento, então eu participava dessas reuniões com esses coordenadores de curso. E aprendi muito com eles, acho que os cursos são muito bacanas, são muito completos, mas estando em contato com eles, eu senti dois tipos principais de categorias de cursos de games. Aqueles cursos que nasceram fundamentalmente do design, então eles têm um enfoque muito grande nessa parte artística de ilustração, de construção, cuidado com a relação de forma e função do produto, de identidade visual, né? Que acho que é bem do território do design mesmo. E aí existe programação nesse meio de caminho, ensinado programação no meio de caminho para esse profissional, e aí ele forma um portfólio dele dessa maneira. E tem aquele outro curso que é o contrário, ele nasceu da programação, ele é bastante técnico nisso, ensinar linguagens, etc. E aí o aluno também aprende um pouco sobre design, um pouco sobre ilustração, né? Quer dizer, ele tem uma pintura em volta disso e é colocado no mercado dessa maneira, né? Uma coisa que talvez tenha pouco espaço e é importante é a área de negócios em games, né? Porque no Brasil nós temos bons profissionais, bons artistas, bons programadores nessa área,
mas ainda falta para a gente um pouco a visão business, né, disso. É um que talvez demore um pouquinho mais para engatar. E mesmo nessa área de negócios, que o Brasil é forte, temos vários representantes comerciais, empresas grandes aqui no país, como a Warner, como a Activision, né, enfim, temos a Microsoft, Sony, representantes comerciais aqui dentro, né, que publicam jogos, etc. Falta muitas vezes gente que, como um designer, por exemplo, que ele poderia trabalhar numa Sony, trabalhando nas campanhas de... Tô pensando aqui, tá? Mas é possível. Trabalhar numa campanha de marketing da Sony, estar junto da empresa, quer dizer, você trabalha com games, mas você não trabalha no desenvolvimento de games, você trabalha no cara que está publicando, né? Então, por exemplo, Sim. fazendo comunicação para os caras, é um caminho possível também de construir, né? Legal, bacana. Acho que deu para ter uma ideia aí pro pessoal que curte, que tem interesse, quer começar aí a trilhar esse caminho. Acho que você trouxe aí uma visão bem bacana do mercado. Queria agradecer aí, Mauro, pela participação no nosso canal. Uma honra ter você aqui com a gente. Honra minha, participar do canal do Felipe Andarilho, cara, isso é pra poucos. O Mauro é amigão meu de 1000 anos atrás, irmão de Kung Fu aqui, a gente se conhece há um bom tempo. E manja muito, manja demais. Se você quiser, inclusive, ter aula com ele, que ele falou na ESPM, qual curso que você dá aula? Cara, hoje eu tô nos cursos no curso Tech, que é o curso com enfoque em tecnologia. Eu tô no curso de Ciências Sociais e pontualmente no curso de Publicidade e Propaganda também. Que legal, que legal. Então, E nos cursos pós-graduação, não sei o que me derem lá, meu, vamos lá. Então é isso aí, se quiser ter aula com esse mestre, já viu aí quais são os canais. E vou deixar aqui também aí se você tem Instagram, essas coisas aí, Mauro, de repente se o pessoal quiser trocar uma ideia, mandar uma mensagem aí pra vocês, deixa aí, eu adiciono aqui na descrição do link. Combinado. Show? Obrigadão aí pela participação. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado, cara. Valeu. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. E não esquece de se inscrever, deixa o joinha, ativa sininho, tudo isso aí para ajudar a gente, porque aí o canal segue crescendo e a gente continua trazendo um conteúdo bacana. Fechou? Valeu, um abraço, até mais.